Bem-vindos, turma. Água. H2O. Estou vendo o pessoal da O. Equipe da O. Muito bem. Entendendo, né? Entendendo? Muito bem. Vamos a ver agora Peritoneu 3. A reencarnação. Muito bem. Esse aqui em Peritoneu 3, o que vamos estudar? Na última aula estávamos vendo o quê? Vimos, por exemplo, primeiramente em Peritoneu 1, quais são as formações peritoneais, lembram? Ligamento, meso, epiplomo. Epiplomo também pode ser chamado de aumento, lembram? E depois, em Peritoneu 2, tínhamos visto como é que se divide essa grande cavidade, porque lembram que o peritoneu tem uma cavidade pequenininha e tem uma cavidade grande, sim? E vimos como se divide a grande cavidade. Vimos que tem lá em cima um espaço que se chama subfrênico, lembram? Tem outro espaço aqui por baixo do fígado que se chama subhepático, direito e esquerdo, lembram? Depois tínhamos um espaço que estava aqui por baixo do mesocólon transverso, o infracólico, lembram? E por último, estávamos vendo também que tem aqui uma cavidade na parte de baixo, que é a parte pélvica, sim? A pelviana. Entre eles encontrávamos o ponto mais baixo da cavidade peritoneal, que eram os recessos, lembram? No homem era diferente, na mulher era diferente. Como que era no homem? Reto o quê? Uterino? Vesical, né? E na mulher era reto? Uterino, só que tinha um epônimo também, que era fundo de saco de quê? Douglas, lembram? Perfeito. Hoje vamos a ver a pequena cavidade peritoneal. Onde que se encontra a pequena cavidade peritoneal? É essa aqui, sim? Esse espaço que vocês estão vendo aqui, que se encontra por trás do estômago, estão vendo? Essa cavidade é a que vamos estudar o dia de hoje. Muito bem. Vamos a ver aqui. Bueno. Primeiro, observem isso aqui. Aqui nessa imagem podemos ver alguns órgãos e aqui vemos as duas capas de peritônio. Como se chama a capa de peritoneu que cobre a parede? Folha que? Parietal, muito bem. E esse que está cobrindo aqui os órgãos? Visceral, perfeito. Entre uma folha e outra, o que temos aqui? Cavidade peritoneal. E como classificamos as cavidades? Em uma pequena cavidade e uma grande cavidade. Todo esse espaço que vocês estão vendo aqui é a grande. E qual que é a pequena cavidade? É essa daqui. Esse espaço aqui é o espaço que vamos estudar agora. A pequena cavidade peritoneal. É chamado de transcavidade de los epiplones. Ou bolsa omental. Transcavidade de los epiplones ou bolsa omental. Essa é a pequena cavidade. A transcavidade dos epiplones. Coloquem o título e aí começamos. Posso começar? Sim? Tá bom, hoje não querem conversar, parece. Muito bem. Então, esse espaço aqui que encontramos nesse lugar é a famosa transcavidade dos epiplones, ok? Se vemos esse espaço aqui é a grande cavidade. E aqui eu entro por esse espaço aí, estão vendo? E passo para a pequena cavidade. Como se chama essa pequena cavidade? Transcavidade de los epiplones. Perfeito. Essa transcavidade dos epiplones tem um pequeno orifício aqui de entrada. Vou apagar aqui e vou colocar. Estão vendo aqui? Eu passo por aqui e entro na transcavidade de los epiplones. Esse pequeno orifício é chamado de foramen epiploico. Como se chama? Foramen epiploico. Aqui temos o foramen epiploico. Sim? Se eu passo por esse foramen epiploico, automaticamente entro na transcavidade dos epiplones. Perfeito, muito bem. Essa primeira parte da transcavidade dos epiplones, aqui, é chamado de vestíbulo. Como se chama? Vestíbulo, sim? Essa é a primeira parte da transcavidade, ok? A primeira parte da transcavidade, como se chama? Vestíbulo, ok? Depois, o que acontece? Aqui temos outro orifício, aqui,
Nesse lugar, encontramos um foramen que se chama foramen bursae. Foramen quê? Bursae. Sim? Foramen bursae. Sim? De bolsa, bursae. Quando passamos por esse foramen bursae, passamos para outra parte da transcavidade. Como se chama a outra parte da transcavidade? Essa parte aqui é chamada de transcavidade propriamente dita. Como chama? Transcavidade propriamente dita. Também podem chamar de porção retrogástrica. Porção quê? Retrogástrica. Então, essa primeira parte aqui, como que era o nome desse lugar? Vestíbulo. E aqui é a transcavidade que propriamente dita. Também como podem chamar essa transcavidade? Porção quê? Por que se chama retrogástrica? Porque se encontra por trás de quem? Do estômago. Por isso se chama porção retrogástrica. Muito bem. De novo. 1000 vezes até que aprendam. Como se chama esse orifício aqui? Foramen quê? Epiploico. Se eu passo pelo foramen epiploico, onde que eu entro? Como se chama esse espaço aqui? Vestíbulo. Depois tem outro orifício aqui. Que orifício eu tenho que encontrar aqui? Foramen bursae. Bursae. Depois vou mostrar. Depois de passar pelo foramen bursae, eu entro aqui em outra cavidade. Como se chama? Transcavidade dos epiplões, só que propriamente dita. Perfeito. Ou porção que? Retrogástrica. Tudo isso é o quê? A pequena ou a grande cavidade? A pequena. Qual que é o nome da pequena cavidade? Transcavidade dos epiplones. Muito bem. Foi complicado? Perfeito. Muito bem. Agora sim podemos começar então. Vamos a ver aqui. Primeiro vamos a buscar o foramen epiploico. O foramen epiploico também é chamado de hiato de Winslow. Hiato de quê? De Winslow. Nos livros de cirurgia, vocês vão encontrar com esse nome aqui. Sim? Quase não colocam ou não utilizam o nome foramen epiploico. Na maioria das vezes, vocês vão encontrar com hiato de Winslow. Sim? Hiato de Winslow ou foramen epiploico. É um dos epônimos famosos, então é importante que saibam. Conseguiram escrever? Vamos a ver aqui. Aqui. Esse aqui é o estômago. Sim? Entenderam? Esse é o estômago. Então, aqui temos um buraquinho e por aqui entramos em um espaço. Tá vendo? Esse espaço aqui é a transcavidade dos epiplones. Então, aqui, nessa parte aqui, é onde encontramos o orifício para entrar essa transcavidade. Como se chama esse orifício para entrar na transcavidade? Foramen quê? Foramen epiploico. Quais são os limites do foramen epiploico? O foramen epiploico tem 4 limites. Quantos limites? Amiga. 4 limites, ok? Quais são os 4 limites? Adivinhem. Anterior, posterior, superior e inferior. Vamos a ver primeiramente o anterior e posterior, que é mais fácil, tá bom? Vamos aproximar um pouco aqui. Aqui vamos encontrar 2 veias importantes. Essa veia que encontramos aqui na parte de trás, ou seja, o limite posterior, é a veia cava inferior. Essa é a veia cava inferior. Então, por trás encontramos a veia cava inferior. Sim. Na frente encontramos outra veia. Essa aqui é chamada de vena porta. Como se chama? Vena porta. O que é a vena porta? É uma veia que vai diretamente para o fígado. Sim? É a parte funcional do fígado. Sim? Então, limite posterior, quem que é? Vena cava inferior. Limite anterior, vena porta. Todos entenderam isso aí? Agora, falta o limite superior e o limite inferior. Se eu vou para cima, para que órgão é que eu vou? Se eu vou para cima, vou bater lá em cima com esse órgão aqui. Que órgão que é esse? O fígado. Sim? O fígado,
aqui na cara inferior, vendo assim por baixo, vamos encontrar que tem vários lóbulos. Já viram um pouquinho de fígado na prática, né? Perfeito. Tem vários lóbulos, sim? Esse gigante aqui é o lóbulo direito. Esse pequenininho aqui é o lóbulo. Estão vendo essa parte aqui que é quadradinho? Lóbulo que? Perfeito. Estão vendo esse aqui que está na cauda? Lóbulo que? Caudado. Perfeito. Agora, olhem bem aqui. Aqui tem um pequeno caminho que comunica o lóbulo caudado com o lóbulo direito. Estão vendo? É esse caminho aqui. Essa parte aqui é chamado de processo caudado. Como se chama? Processo caudado. Anotem já em algum lugar, vai servir para quando estudemos fígado. Esse aqui é o processo caudado. É uma parte do fígado que comunica dois lóbulos. Estão vendo? Lóbulo caudado com lóbulo direito. Lóbulo caudado com lóbulo quê? Direito. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque o hiato de Winslow, o forame epiploico, o limite superior, se vamos até em cima, bate aqui, no processo caudado. Então, o limite superior é o quê? É o fígado, mas que parte do fígado? Processo caudado. Sim? Então, limite superior, processo caudado. Limite superior o quê? Processo caudado. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, qual o limite inferior? Para onde que vai embaixo? Olhem bem. Aqui vou mostrar. Não, aqui não vai dar. Na parte inferior, o que acontece? Já viram duodeno, pâncreas, alguma coisa? Perfeito. Esse aqui é o duodeno, sim? E esse é o pâncreas. Aqui embaixo, mais para baixo, esses dois aqui estão meio que grudados. Tá bom? Os dois, na parte de trás, apresentam uma fáscia de coalescência. Uma quê? Fáscia de coalescência. O que era uma fáscia de coalescência? Vamos ver se lembram. O que era originalmente? Vocês lembram? Era um meso, perfeito? Era um quê? Um meso. Que depois, com a rotação intestinal, o que aconteceu? Foi para trás, lembram? E ficou grudado, sim? Então, o que acontece? Entre esses dois aqui, por trás tem uma fáscia de coalescência. Como se chama a fáscia de coalescência que está por trás desses dois? Como vocês chamariam? Fáscia de coalescência duodeno pancreático. Então, na parte de baixo, vamos encontrar uma fáscia de coalescência. É chamado de fáscia de coalescência retroduodeno pancreática. Esse tem um epônimo também, é chamado de fáscia de Treitz. Fáscia de quê? Treitz. Na prática já viram? Perfeito. Fáscia de Treitz. Mas como fáscia de Treitz. Muito bem. Então aqui eu fiz um desenho maravilhoso, para que possam entender melhor. Olhem, esse buraquinho aqui, que encontramos aqui no meio, é o quê? Forame quê? Epiploico. Qual que é o limite anterior do forame epiploico? Vena porta. Limite posterior do forame epiploico? Vena cava inferior. Limite superior o fígado. Mas o que do fígado? Processo caudado. E na parte de baixo, uma fáscia de coalescência. Como se chama a fáscia de coalescência? Retroduodeno pancreática. Ou fáscia de quem? De Treitz. Estão vendo o pâncreas que bonito ficou? Gostaram, né? Mas tá bonito ou não? Acho que uma turma aqui vai ter a prova mais difícil no próximo semestre. Tá bonito ou não? Doutor, vamos levar a medicina. Não tô sentindo tanto apoio, mas tudo bem. Perfeito. Muito bem. Então, última vez antes de passar. Sim? De novo. Aqui a grande cavidade, aqui a pequena. Como se chama a pequena? Transcavidade dos epiplones. Tem aqui o buraquinho que comunica os dois, né? Como se chama esse buraquinho? Forame epiploico, hiato de quem? Winslow. Eu escutei o Wilson por aí. Winslow. Limite anterior?
Limite posterior. Si vamos para cima, batemos contra quem? Proceso caudado. E se vamos para baixo? Fáscia de qual essência? Qual? Retroduodeno ou fáscia de quem? 3. Muito bem. Agora vamos para o seguinte. O que vamos fazer agora? Estávamos aqui na grande cavidade, agora passamos para a pequena cavidade. Como se chama essa primeira parte aqui da transcavidade? Então agora vamos a ver o vestíbulo. Perfeito. Agora vamos a ver o vestíbulo. Muito bem. Antes de começar, eu quero que identifiquem uma coisa. Estão vendo essa coisa amarela aqui? Tem duas folhas, né? Tem um aqui e tem outro aqui. Então deve ser uma das formações peritoneais. Qual? Epiplon menor. Isso aqui é o epiplon menor. O que é isso? Epiplon menor. Então o vestíbulo está por trás de quê? Do epiplon menor. O vestíbulo se encontra por trás de quê? Do epiplon menor. O vestíbulo se encontra por trás de quê? Do epiplon menor. Muito bem. Então, vamos a ver o vestíbulo. Olhem aqui. Que órgão que é esse aqui? Aqui. Estômago. Aquele lá em cima. Fígado, né? Aqui tem umas folhas de peritônio que comunica víscera com víscera. Se comunica víscera com víscera, é o quê? O epiplon. Só que dentro tem que ter o quê? Vasos sanguíneos. Lembrem isso. Tem que ter vasos sanguíneos. Sim? Porque se não tem, vai ser o quê? Ligamentos. Muito bem. Vai ser ligamentos. Muito bem. Perfeito. Esse aqui, o epiplon menor. Por trás dele, o que tenho que encontrar? O vestíbulo da transcavidade. Muito bem. Perfeito. Quais são os limites do vestíbulo da transcavidade? Bom, ele tem um limite anterior, posterior, superior e inferior. A mesma coisa. Quais são os limites? Anterior, posterior, superior e inferior. Quais são os limites anteriores e qual que é o limite posterior? Olhem. Vou mostrar na outra imagem que eu acho melhor. Esperem aí. Aqui. Não, mentira. Aqui. Vamos ver nessa imagem. Observem aqui. Aqui. Aqui, esse aqui vocês disseram que era o vestíbulo, né? Sim? Na frente, qual seria nosso limite anterior? O que é isso? Epiplon que é? Menor, perfeito. O limite anterior do vestíbulo seria o epiplon menor. Anotem isso. Limite anterior do vestíbulo, epiplon que? Menor, perfeito. Na frente encontramos o epiplon menor. ¿Estamos bem? Sim? Que dá? Não, eram meus alunos. Eram meus alunos. Muito bem. Então, na frente encontramos o epiplon que? Menor. Agora, por trás, estão vendo que tem tipo uma folha aqui? Esse é o pâncreas. Todos já sabem isso, né? Esse aqui é o pâncreas. Mas na frente do pâncreas tem tipo uma capa. Estão vendo? Sim? Esse aqui é o peritônio. Sim? Mas olhem bem. Que peritônio é? A resposta não é visceral. Isso aqui é peritoneu parietal. Repito de volta. Olhem. Olhem o peritônio. O peritônio está aqui na parede. Estão vendo? Que órgão é esse? Vocês sabem? Esse é o rim. Sim? Vem por aqui, por aqui, por aqui. Vai na frente. Nananã. Estão vendo? Vá. Esse aí é a parede de trás. Esse pâncreas que vocês estão vendo aqui é um órgão retroperitonizado, ok? Então, esse aqui se considera peritoneo parietal. Esse aqui que peritoneo é? Esse é visceral do estômago, estão vendo? Sim? Então, qual seria nosso limite posterior? Nosso limite posterior é o peritoneo parietal. Nosso limite posterior seria o quê? Peritoneo parietal, vou colocar PP.
Peritoneu parietal. E na frente, quem que era? Epiplon que? Menor. Estamos bem até aqui? Então, esse vestíbulo tem limite anterior e posterior. Qual que é o limite posterior? Peritoneu parietal. E limite anterior? Epiplon menor. Estamos bem até aqui? Perfeito. Muito bem. Seguinte, vamos a ver. Olhem aqui. Aqui dá para ver um pouco do vestíbulo. Observe. Esse espaço aqui, todo esse espaço é o vestíbulo. Sim? Pergunto de novo. Olha, nosso limite anterior seria o que do vestíbulo? Adelante, adelante. Esse é o epiplon que? Menor. Aí temos o epiplon menor. Aqui por trás, o que seria isso? Peritoneu que? Peritoneu parietal. Muito bem. Por baixo, o que é isso aqui? Tem uma cor laranja. Sempre colocam de laranja ele. O pâncreas. Na parte de baixo temos a cabeça do pâncreas. Anotem aí. O limite inferior seria o quê? Cabeça do pâncreas. Limite inferior seria o quê? Cabeça do pâncreas. O que é isso? Olhem. Essa é fase de quê? Essa é a fase de coalescência, tá bom? Sempre vocês vão ver que desenham dessa forma. Então, até agora, vestíbulo, limite anterior, epiplon menor. Limite posterior, peritoneu parietal. Limite inferior, cabeça de quê? Perfeito. Limite superior. Aqui na parte superior, temos aqui um ligamento. Temos o quê? Um ligamento. Uma folha de peritônio que gruda o fígado à parede, tá bom? Isso é um ligamento. Por que ligamento? Porque não tem vasos dentro, ok? Não tem um vaso importante, uma raiz vascular importante. Como é que se chama esse ligamento? É chamado de ligamento coronário. Como se chama ligamento o quê? Coronário. Ligamento o quê? Coronário. Já escutaram isso aí? Ligamento coronário do fígado? Muito bem. Então, nosso limite superior é o ligamento coronário do fígado. Estamos bem? Então, última vez antes de passar. Vestíbulo. Limite anterior? Epiplon menor. Limite posterior? Peritoneu quê? Parietal. Limite inferior? Cabeça do pâncreas. E limite superior o quê? Ligamento coronário. Todos entenderam isso aí? Isso é o vestíbulo. Muito bem. Aqui eu fiz um desenho maravilhoso de novo, como sempre. Tá lindo, né? Está melhor. Acho que vamos ter mais alunos em recuperatória na segunda. Ah, muito obrigado. Isso foi poético. Isso foi poético. Aí, rouba esse aí. Vestíbulo. Limite anterior. Limite posterior. Ah, vocês estão vendo que tem uma P mais, é? Peritoneu parietal posterior. Tá bom? Sim, porque tá por trás, né? Na parte de baixo, cabeça de quem? Do pâncreas. E na parte de cima, o fígado. Mas o que do fígado? O ligamento o quê? Coronário. Todo mundo entendeu? Esse é o vestíbulo. Seguinte. Agora, vamos para outra coisa. Bom, até agora estamos aqui, ok? Primeiro estávamos aqui fora, passamos pelo foramen do foramen epiploico, fomos para onde? Para o vestíbulo. E agora temos que ir na transcavidade. Para ir até lá, temos que passar aqui primeiramente um orifício. Esse orifício é o foramen bursae. Que foramen? Bursae. Muito bem. Se escreve assim, foramen bursae omentalis.
Foramen bursae. Foramen bursae omentales. ¿Sí? Foramen bursae. ¿Estamos bem? Foramen bursae. ¿Sí? Estamos falando de latim, bursae. Mas então, não, vamos deixar aí, bursae. Muito bem. Posso começar? Esse aqui é muito complicado. Então, normalmente eu resumo da seguinte forma. Preparados? O foramen bursae é um orifício que se forma entre algumas artérias e a curvatura menor do estômago. ¿Sí? Entre que artérias? Vamos a ver aqui. Simplesmente coloquem da forma em que eu vou falar, ok? Que artérias formam parte do foramen bursae? Primeiro, essa aqui é uma artéria que é chamada de tronco celíaco. E o tronco celíaco origina 3 ramas terminais. Quais são as 3 ramas? Essa que vai para cima é a gástrica esquerda. Sim? Essa que está aqui se chama artéria esplênica. Estamos bem? E essa que está aqui se chama hepática comum. Como se chama? Hepática comum. Então, comigo. São 3 ramas terminais do tronco celíaco. Esse que gástrica é esquerda. E esse aqui é a artéria esplênica. E essa aqui hepática é comum. Estamos bem? Perfeito. Que artérias formam parte desse orifício aqui? Perceberam o orifício, né? Esse orifício. Aqui era o vestíbulo e se passamos por aqui, vamos para a porção retrogástrica. Então, como está formado esse foramen bursae? Por a artéria gástrica esquerda, a artéria hepática comum. Estamos bem? A artéria gástrica do outro lado. A gástrica que? Já falei esquerda, direita. E a curvatura menor do estômago. E a curvatura menor do estômago. Repito de volta. O foramen bursae se encontra formado por artéria gástrica esquerda. Artéria hepática comum. Artéria gástrica direita. E a curvatura menor de quem? A curvatura menor do estômago. Não, a esplênica não. Eu só estava mostrando a esplênica. O que você escreveu? A esplênica só estava mostrando qual que era. Estava falando das ramas do tronco celíaco. Muito bem. Essas artérias formam como se fosse um círculo aí, tá vendo? E esse círculo é uma portinha para entrar para a seguinte porção. Como se chama o círculo aqui? Foramen quê? Foramen bursae. Foramen bursae. Todos entenderam? Querem que repita de volta ou já é suficiente? Sim, suficiente, né? Última vez, tá bom. Primeiro, artéria. Que artéria é esta? Gástrica esquerda. Que artéria é esta aqui? Hepática que? Comum. Que artéria é esta aqui? Gástrica direita. E aqui é a curvatura de quem? Curvatura menor do estômago. Aí se forma um buraquinho, tá vendo? Como se chama esse buraquinho? Foramen bursae, ok? Antes disso, que espaço era? Esse pequenininho aqui. Vestíbulo. E se eu passo por aí, para onde eu vou? Para a transcavidade propriamente dita. Ou porção retrogástrica. Todos entenderam isso aí? Seguros? Agora sim? Sim? Saibam dessa forma aqui. Vocês vão ver que é mais complicado do que eu estou explicando. Sim? Posso apagar? Se eu fosse você, tiraria uma foto. Alguém tirou uma foto dessa obra maestra?
Aí tá já. Todo mundo entendeu? Siguiente porção. Aqui. Quero mostrar aqui uma coisinha. Olha, vou aumentar um pouquinho aqui. Olhem, o que fizemos nessa imagem? Cortamos aqui um ligamento que vamos ver depois e levamos o estômago para cima, tá vendo? Sim? Então, isso está atrás do estômago. O que é isso, então? Esse espaço aí. Está por trás do estômago. A transcavidade, mas que parte especificamente? A propriamente dita, a porção retrogástrica. Estão vendo que aqui tem tipo um buraquinho? O que é isso? Esse é o foramen bursae. Esse é o foramen bursae. Vou aproximar um pouco mais aqui. Vocês já viram na prática mais ou menos as ramas do tronco celíaco, né? Perfeito, muito bem. Aqui está o tronco celíaco. Essa é a esplênica. Esse então que artéria é? Gástrica qual? Esquerda. Que hepática que é essa? Hepática comum, muito bem. E aqui vemos parte da gástrica direita. Então, esse aqui com a curvatura menor, o que é isso? O foramen bursae ou mentalis. Entenderam? Esse é o foramen bursae. Aqui era o vestíbulo, passamos por aqui. Estão vendo que colocou uma... Não sei o que é isso. Colocou uma coisa por aí. Estão vendo? Sim? E isso está atravessando do vestíbulo para a porção retrogástrica. Estão entendendo essa imagem? Tá bom. Muito bem. Agora vamos a ver a transcavidade de los epiplones propriamente dicha, ou também chamado porção retrogástrica. Essa porção retrogástrica tem 4 paredes e 2 bordas. Quantas paredes? 4 paredes. E quantos bordes? 2 bordes. Perfeito. Muito bem. Posso começar? Muito bem. Então, 4 paredes e 2 bordes. A primeira parede que vamos a ver é a parede anterior. E essa é a mais fácil. Por quê? Esse espaço se encontra por trás de quem? Por trás de quem? Por trás de quem? Mais confiança, por favor. Por trás de quem? Então a parede anterior é o quê? É o estômago, né? Então, essa é a porção retrogástrica. A parede anterior é o estômago. A parede anterior é? Parede anterior é estômago. Cara posterior seria? Cara posterior do corpo. Muito bem. Mas eu só queria estômago, mas tudo bem. Tá bom, vamos deixar em estômago. Muito bem. Então, na parte anterior, que encontramos, na parede anterior, quem? O estômago. Ok? Outro. Por trás, o que encontramos? A mesma coisa. O peritônio. Como chamava esse peritônio que estava atrás? Parietal. Muito bem. Impressionante. Muito bem. Peritônio parietal posterior. Por trás encontramos o peritônio parietal posterior, ok? Esse peritônio, só quero mostrar uma coisinha, cobre vários órgãos, ok? Por exemplo, está todo aqui, todo cobrindo essa parte. Cobre, por exemplo, aqui no meio, que órgão é esse aqui? Esse é o pâncreas, estão vendo? Aqui em cima, cobre também o rim e a glândula suprarrenal, tá bom? Mas eu quero que vocês coloquem só peritônio parietal posterior. Aqui, olhem. Esse aqui é uma imagem de cima. Aqui está a porção retrogástrica, ok? Qual seria a nossa parede anterior? O estômago. E aqui a parede posterior seria o peritônio parietal. Perfeito. Estamos bem até aqui? Seguinte. Temos também 2 paredes, uma direita e outra esquerda. Sim, parede direita e parede esquerda. Qual que é a parede esquerda? Vamos primeiro para a parede esquerda. Qual que é a parede esquerda? A parede esquerda são 2 ligamentos. São 2 quê? Ligamentos. Estão vendo esse órgão aqui, né? Esse órgão aqui é o baço. Que órgão é?
o baço. E aqui tem um ligamento que une o estômago com o baço, na frente, tá vendo? Como que se chama esse ligamento? Alguma ideia? Esse é o gastroesplênico. Se chama ligamento gastroesplênico. Por quê? Porque une o estômago com o baço. Se chama ligamento gastroesplênico. Sim? E temos outro ligamento também? Sim, na parte de trás. Esse aqui. Estão vendo? Esse aqui une o pâncreas com o baço. Como chamariam? Ligamento o quê? Pancreato esplênico. Perfeito. Gastroesplênico e pancreato esplênico. Então, parede esquerda. Qual que é a parede esquerda? O ligamento gastroesplênico e o ligamento pancreato esplênico. Estamos bem? Qual que é a parede anterior? O estômago. Qual que é a parede posterior? O peritônio parietal posterior, né? E qual que é a parede direita? A parede direita era o orifício que estava aqui. Qual que era o orifício que estava aqui? O foramen quê? O foramen bursae. Muito bem, o foramen bursae. Todos entenderam as paredes? Parede anterior, estômago, parede posterior, peritônio parietal. Muito bem. Parede anterior, estômago, parede posterior, peritônio parietal. Essas são todas as paredes. Uma vez mais, antes de mostrar as bordas. Parede anterior era o quê? Estômago. Parede posterior, peritônio parietal. Parede direita, foramen bursae. Parede esquerda, 2 ligamentos, né? Como é esse que está na frente? Gastroesplênico. E esse aqui atrás? Pancreato esplênico. Tudo bem? Sim? Nesse caso, normalmente, a primeira descrição que fizeram em anatomia foi colocar o nome de ligamento para essas estruturas. Tudo era ligamento. Sim? Então, algumas foram substituídas pelo que deveria de ser. Sim? Nesse caso, por exemplo, caberia mais chamar de epiplom, né? Porque tem um vaso univísceras, mas não foi modificado o nome. Por quê? Porque normalmente os epiplões eles pegam como se fossem estruturas mais extensas. Esses são curtos, finos, então por isso ficou como um ligamento. Porque também não podia chamar de meso, nesse caso, porque não une com parede. Então deixaram um ligamento, sim? Mas é um problema mais das primeiras descrições anatômicas. Sim? A maioria dos ligamentos que vamos a ver fogem dessa descrição. E outra coisa, entre esses 2 ligamentos, o único que cumpre, digamos, a parte de vaso sanguíneo de raiz principal é esse daqui, o pancreato esplênico. Aquele que está lá, o gastroesplênico, é um ligamento que tem vasos sanguíneos pequenos que não são parte de uma raiz principal. Não é uma artéria grande, tipo a esplênica, o tronco celíaco, a mesentérica superior, mesentérica inferior. Então, quando tem vasos pequenos, não trocam de nome. Sim? É bem chato essa parte. Muito bem. Então, toda essa parte aqui, essa cavidade aqui, é a porção retrogástrica. Todo mundo entendeu a porção retrogástrica, as paredes? Posso apagar? Sim? Muito bem, foi. Agora faltam os bordes, né? O que acontece? Qual que é a borda superior e qual que é a borda inferior? A borda superior é isso aqui. Olhem, saúde. Que órgão é esse? Estômago, né? Estão vendo isso aqui? O que é isso? Que estrutura é isso aqui? Pleura? Pericárdio? O que é? Peritônio, né? Esse é peritônio. Então, olhem que o peritônio está indo aqui para cima no estômago, mas não chega até lá. O que acontece quando chega nesse ponto? Dá volta. E vai para onde? Vai para a parede. Estão vendo? Essa parte aqui é chamado de ligamento. Sim? E aqui temos que ter aquele músculo lá, estão vendo esse aí? Que músculo que é esse que tem forma de cúpula, paraquedas? Diafragma, perfeito? Esse ligamento aqui é chamado de ligamento
gastrofrênico. Ligamento quê? Gastrofrênico, perfeito. Então, nosso limite superior é esse ligamento aqui. O ligamento quê? Gastrofrênico, sim? Borde superior, ligamento gastrofrênico, sim? Muitos livros também chamam de freno gástrico, é a mesma coisa, sim? Então, na parte superior encontramos um ligamento quê? Gastrofrênico, sim? Borde superior, ligamento gastrofrênico, ok? E na parte inferior, até onde que chega nossa porção retrogástrica? Aqui vamos encontrar um ligamento e um meso, tá bom? Olhem aqui. Esse aqui, vocês sabem o que é? Cólon quê? Transverso. E aqui está a parede, ok? Esse então é um meso, sim? Esse meso é chamado de mesocólon transverso. Então, espere, depois vamos escrever. Esse é o mesocólon transverso, tudo bem? Aqui temos um ligamento, ok? Ignorem essa coisa que está aqui. Esse é um ligamento, tá bom? Esse ligamento une o estômago com o cólon transverso. Como chamaremos o ligamento? Gastrocólico. Como se chama? Perfeito. Sim. Não anotem ainda, esperem aí. Estão escrevendo. O que estão escrevendo? Então, quem é esse? Mesocólon transverso. Quem é esse? Ligamento gastrocólico. Então, borde inferior, o que é? É o encontro, a junção, a união dessas duas estruturas. Do mesocólon transverso com o ligamento gastrocólico. Estão vendo que eles se encontram aqui no cólon transverso, né? Então, aqui, a união do mesocólon transverso com o ligamento gastrocólico, sim? Então, nosso limite inferior seria a união do mesocólon transverso com o ligamento quê? Ligamento gastrocólico. Todos entenderam isso aí? Inferior. Limite inferior. Para baixo, um pouquinho para frente, né? Mas inferior. A gente chama inferior, limite inferior. Então, nosso limite inferior seria quando se encontram essas formações aqui. Sim? As folhas delas. Vocês estão vendo que aqui se encontram, né? Essa parte. Então, a união, o encontro do mesocólon transverso com o ligamento gastrocólico. É lateral. A pessoa está assim, de lado. Sim? Está de lado. Então, de novo, borde superior, ligamento gastrofrênico. Borde inferior, o encontro, a união de quem? Mesocólon transverso com um ligamento gastrocólico. Entenderam? Sim? É que o peritônio... É que o que acontece? Os peritôneos, as folhas peritoneais, são simplesmente continuação de uma da outra. Olha, por exemplo, aqui. Vou te mostrar. Esse aqui, que meso é? Mesocólon transverso, né? Essa é a folha do mesocólon transverso, sim? Seria a folha superior. Sim? Aqui seria a folha inferior. Tá vendo? O que acontece? Ele vai para cá, vai para cima, cobriu o cólon transverso e continua com quem? Com o ligamento gastrocólico. Tudo é continuação. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, se continua com isso aqui. Tá vendo? Porque não... É que nosso espaço ficou até aqui. Nosso espaço é esse aqui. Tá vendo? Esse é nosso espaço. Sim? Esse espaço. Então, ele chegou só até aqui. Ok? Ele já não tem contato com esse espaço de baixo. Ok? Esse aqui é a cavidade maior. Esse é a cavidade menor. Sim? Segura? Me explica. Ah, porque não falei desse? Ah, claro, porque tá vendo que aqui fecha, né? Esse aqui, essas folhas fecham aqui. Sim?
Então, essa parte é do mesocolo transverso e aquela parte é do ligamento gastrocólico. E eles fecham. Sim? Todos entenderam isso aí? Então, última vez, depois nunca mais. Depois tudo depende de vocês. Eu já não tenho responsabilidade. Parede anterior. O que aconteceu? Parede anterior, estômago. Parede posterior, peritoneo parietal posterior. Muito bem. Borde superior, aqui. Ligamento gastrofrênico. Borde inferior. Mesocólon, ¿qué? Transverso. Com ligamento, ¿qué? Gastrocólico. Falta parede direita e parede esquerda. Perfeito. Muito bem. Vamos ver aqui. Parede esquerda. Podem me dizer... Esperem, tranquilos, tranquilos. Nada de ler. É olhar. O que é isso? Ligamento quê? Gastroesplênico. E esse? Ligamento quê? Pancreato esplênico. E aqui do lado direito, parede direita, foramen quê? Foramen bursal. Todos entenderam? É isso. Sim? Isso aqui tem saída? Se eu entro aqui, eu posso sair por algum lugar? Não. Uma vez que vocês entram aqui, só por aqui. Sim? Aqui já não tem saída. Na parte de cima está fechado, na parte de baixo também, do outro lado também, entenderam? Sim? Então é uma cavidade realmente fechada. O único orifício é o foramen bursal. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Muito bem. Foi complicado? Mais ou menos, né? Último. Epiplom maior. Sim. No caso, não tem serventia para nada, só para hemorragias. Hemorragias, por exemplo, entram aí nas peritonites também. São normalmente o hiato epiploico, tenta se cortar, abrir e se manda o que seria soro fisiológico nesse lugar e se limpa. A retrogástrica, toda essa parte se limpa. Epiplom maior. Preparados? Posso começar? Vamos a começar. Epiplom maior. Epiplom maior. Vamos a ver. O epiplom maior é o quê? Epiplom. O que é um epiplom? É uma formação peritoneal que une que com que? Víscera com víscera. Perfeito? Tem que ter vaso dentro? Sim. Lembram? Perfeito. Muito bem. Então escutem. O epiplom maior é o quê? O epiplom maior é uma formação peritoneal que une duas vísceras. Que vísceras? Lá em cima, une o estômago com o que seria o cólon transverso. Une o estômago com o cólon transverso. Vou colocar aqui. Une quê? Estômago com cólon transverso. Tem que unir esses dois. É víscera com víscera, ok? Bom, esse epiplom maior, que acontece? Esse tem uma forma quadrilateral. Que forma tem? Quadrilateral. Significa que tem quantas bordas? 4. Uma borda superior, uma borda inferior e 2 bordas laterais. Direita e esquerda, ok? Repito de volta, quantas bordas tem o epiplom maior? 4. Superior, inferior, direita e esquerda, que são as laterais, ok? Perfeito. O epiplom maior também pode ter outro nome. Vocês podem buscar depois essa estrutura como a palavra aumento, sim? Aumento maior, ok? Aumento maior ou epiplom maior é a mesma coisa. Todos entenderam? Perfeito. Muito bem. Vamos a ver primeiramente o borde superior. O borde superior se une a isso aqui. Aqui. Se une a essa parte aqui do estômago. Essa parte do estômago é chamado de curvatura maior. Como se chama? Curvatura maior.
Então, borde superior se une a quê? A curvatura maior do estômago, né? Depois, aqui também se une a esse órgão aqui. Quem que é esse aqui? O cólon transverso. Se une à curvatura maior do estômago e ao cólon transverso. Estamos bem até aqui? Esse aqui é o bordo inferior, estão vendo? Sim? Esse aqui é o bordo inferior. O bordo inferior é um borde livre. É um borde quê? Livre. Não se gruda nada. Está livre. Sim? Sim. O borde inferior é um borde livre. Sim? Esse aqui é o borde inferior e é um borde quê? Livre. Perfeito. Muito bem. Eu quero falar uma palavra, mas eu acho que vocês não vão saber o que significa porque acho que não tem em português. Tenho medo. É um borde festoneado. Existe? Ah, então. Tradutor. Português. Não, é que vou colocar na prova. Anotem aí. É um borde festoneado. Festoneado. Sim. Festoneado. Festoneado. Recortado. Não sei. Vocês já viram? Como chamam esse que colocam em cima da mesa assim para toalha em cima da mesa? Toalha de mesa, tá bom. E aí nas bordas algumas vezes tem coisinhas. Renda. Isso é festoneado, tá bom? Não sei. Isso. É o quê? Babado. Tá feio. Mas tá bom. É assim? Babado. Por isso, eu já escutei. Ah, você está me mentindo. Vou buscar depois. Tenho as minhas fontes depois. Confiáveis. Vou perguntar depois. Muito bem. É babado mesmo? É. Muito bem. Então, de novo. Borde inferior, como que é um borde livre? É um borde festoneado. É um borde quê? Festoneado. Muito bom, tá bom, babado. Muito bem. Babado. Então, seguinte. Escutem. Esse aqui era o borde superior, né? O borde superior junta aqui órgãos. Estômago com cólon transverso. Que parte do estômago? Curvatura maior. E que parte do cólon? Cólon transverso, né? Escutem bem. Essa parte aqui do cólon é chamado de cólon ascendente. Como chama? Perfeito. E aqui se transforma em cólon transverso, ok? Perfeito. Esse cólon transverso vai para cá, para cá, para cá, para cá. E quando chega mais ou menos aqui, muda a direção para formar o cólon descendente. Lembram? Perfeito. Então, por que estou mostrando isso? Nos lugares onde muda de direção, são chamados de flexuras. Sim? Como chamam? Então, aqui chamamos de flexura cólica direita e aqui flexura cólica esquerda. Sim? Por que estou mostrando isso? Porque o epíplomo maior se estende até as flexuras cólicas. Vai até a flexura cólica direita e até a flexura cólica esquerda. Vai até a flexura cólica, ok? E quando chega aí, desce. Formando o quê? Formando as bordas quê? Laterais. Formando as bordas laterais. Sim? Aqui desce, formando que bordas? Laterais. Direita é esquerda. Vocês entenderam isso aqui? Querem que eu explique tudo de novo? Perfeito. Vamos lá repetir de volta. Então, esse aqui é o borde superior, né? O borde superior junta cólon transverso com curvatura quê? Maior do estômago. Todo mundo já entendeu isso, né? Perfeito. O que acontece? Até onde que vai aqui? Vai até chegar onde?
Nas flexuras cólicas, chega até a flexura cólica direita e a flexura cólica esquerda. Muito bem. Depois, o que acontece quando chega aqui no ângulo, na flexura? Desce. Muito bem, vai para baixo. Formando o quê? As bordas que? Bordas laterais. Muito bem. Direita é esquerda. Todo mundo entendeu? Eu falei para vocês que essa borda lateral está grudado a alguma coisa? Não, porque está livre também. Sim? As bordas, aqui direita e esquerda, lá embaixo também estão livres, ok? Sim, até a flexura cólica chega. Isso, até aí chega. E aí cai. Sim? E esse era o bordo inferior que é festoneado, como que é? Babado, muito bem. Esse bordo inferior está grudado a alguma coisa? Não. Esse chega mais ou menos até a sínfise do pubis. Sim? Até a sínfise do pubis. Bem para baixo. Ok? É bem extenso. Posso apagar isso aqui? Borde inferior. Muito bem. Então, qual seria o único borde que está realmente unido às vísceras? Superior. O resto está tudo livre. Entenderam? Sim? Tá complicado o epiblão maior? Até as sínfises, mais ou menos. Perto das sínfises. Sínfise do pubis. Estamos bem? Como se fosse uma cortina. Cai. Como abalo, tá, ó. O livro fala que parece delantal. 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 Não, é avental. Avental. O que é para cozinhar? Avental? Posso apagar isso aqui? Muito bem. Olhem aqui. Está aqui. Estão vendo? Lá em cima, grudado aqui. O que é isso aqui? O estômago, né? E essas coisinhas aqui? Colon quê? Transverso. Cai, estão vendo? Mas lateralmente até onde que foi o bordo superior? Das flexuras cólicas. E aí cai, estão vendo? Que bordes são esses? E esse aqui? Inferior. Estão vendo que está assim? Ok, já sabem, né? Perfeito, muito bem. Perfeito. Bueno, bueno. Esse aqui, permite que o intestino delgado seja separado da parede abdominal. Sim? E outro, ele tem uma pequena função imunológica também. Sim? Uma função de proteção. Muitos falam que seria mais ou menos o policial da cavidade abdominal. Em que sentido? Quando, por exemplo, tem alguma víscera inflamada, ele recobre essa víscera. Por exemplo, o apêndice, quando ele se inflama, o que acontece? Toda essa estrutura aqui segue a parte inflamada, sim? E vai tentando cobrir a parte inflamada. Sim? Muitas vezes, por exemplo, ele com todo o sistema de inflamação que acontece aí, ele recobre completamente formando como uma bola. Sim? É bem interessante. Como uma bola. Então, dentro, muitas vezes, o cirurgião abre e encontra já o apêndice totalmente destruído, sim? Ao redor de uma cápsula formada por o epiblão maior. Sim? Se chama plastron quando faz isso. Se chama plastron. E tem diferente tipo. Vesícula biliar também, muitas vezes. É muito comum encontrar, principalmente pacientes diabéticos, a inflamação crônica da vesícula biliar. E a vesícula biliar fica rodeada por o epiblão maior e forma uma cápsula ao redor. Sim? E vai digerindo praticamente a vesícula biliar. Não sempre soluciona com isso, né? Mas, sim, é indicado a remoção. Porque o que acontece? Ele, como se encontra em contato com algumas cavidades que não são estéreis, o tecido que está sendo necrótico dentro favorece a proliferação de bactérias. Então, no final, fazem infecções. Por isso que eu falo, tipo, no início tenta fazer isso para controlar a inflamação, mas não é totalmente funcional. Isso mesmo, não é totalmente funcional. Sim? No final, o cirurgião tem que abrir de novo, tem que retirar, tem que remover.
Sim? Isso. Nunca vão esquecer quando encontrem um plastron. Sim? É muito fácil sentir. Vocês apertam o abdômen e vão sentir uma bola aqui, dura. Sim? E se sente perfeitamente o contorno do plastron. Muito bem. Não, redução de estômago não. Não, não. Redução de estômago aqui tem várias técnicas, né? Uma das técnicas mais comuns é do fundus, sim? A funduplicatura. Sim, não, ele faz uma prega ao redor do esôfago e diminui o tamanho, sim? Funduplicatura. Pode ser removido também, depende da técnica. Bypass é diferente. Esse sim tem cortam o estômago e conectam com o duodeno direto. Esse sim é o bypass. Ah, você fez? Então, bypass duodeno gástrico. Uhum. Esse é bem legal. Esse é o definitivo. Definitivo. Em relação à se não apertar por baixo, não perde esse não. Não. Porque na parte de cima, né, tá pra cá. Isso. A redução se faz na parte superior, supracólico. Aumenta. Enquanto a pessoa tem maior gordura visceral, a gente chama, né? Aí o epiplomo maior aumenta também de tamanho. Sim, aumenta de tamanho. É pura gordura. Tudo gordura. Diminui. Sim, com a perda de gordura generalizada do corpo humano, ele também vai diminuindo. Ele aumenta e diminui dependendo da situação. Normalmente ele tem uma longitude mais ou menos entre 15 a 25 centímetros, sim? Mais ou menos por aqui, né? E de forma transversal chega até os 20, 25. Volta, cresce de novo, ele se estende. Só que já não chega a ter um tamanho considerável, né? Muito bem. Seguinte, escutem aqui. Bueno. Aqui. Vou mostrar aqui umas artérias importantes que depois vou falar de onde que se originam, ok? Provavelmente vocês já sabem. Esta artéria é chamada de gastroepiploica direita e essa é chamada de gastroepiploica esquerda, ok? As gastroepiploicas também podem ser chamadas de gastroomental direita e gastroomental esquerda. Como vocês aprenderam? Gastroepiploica, né? Perfeito. Então, gastroepiploica direita e gastroepiploica esquerda. Estamos bem? Muito bem. Essas gastroepiploicas direita e esquerda originam pequenas ramas, estão vendo? Entre 5 a 8 dessas. Sim? Essas pequenas ramas aqui são chamadas de ramas epiploicas. Ramas quê? Epiploicas ou ramas omentales, porque aumento, né? Então, ramas epiploicas. O que acontece? De todas essas ramas, tem duas ramas que são de maior tamanho, estão vendo? Aqui um no lado direito e tem outro no lado esquerdo. Vou desenhar aqui. Opa! Está. Vou colocar de novo aqui, olhem. Repito de volta. Vamos a ter pequenas ramas curtas assim, estão vendo? Como são chamadas? Ramas quê? Epiploica. Mas temos duas que têm uma maior longitude. Estão vendo aqui? Essas são as artérias ou ramas principais do epiplomo maior. Artérias ou ramas principais do epiplomo maior. Normalmente são as duas que estão assim lateralmente. Estão vendo? Perto da borda lateral. Sim? O que acontece? Essas artérias vão descendo em direção a que borda? Ao bordo inferior. Vão descendo em direção ao bordo inferior. E o que acontece depois? Olhem aqui. Se unem. Como se chama quando duas artérias se unem? Anastomosis. Perfeito. Acontece aqui uma anastomosis entre as epiploicas principais. Ok? Isso tem um nome. Se chama arcada ou arco de Barcow. Se chama arcada ou arco de quem? Barcow.
Arcada, o arco de quem? Barcou. Esse aqui. Arcada, o arco de quem? De Barcou. A anastomosis é o arco que forma as epiploicas, ok? Perto de quê? De que borde? Inferior. Todos entenderam? Então, repito de volta. O epiploma maior se encontra irrigado por que artérias? Como se chamam as artérias? Epiploicas, né? Epiploicas. De onde que nascem essas epiploicas? Da gastroepiploica direita e da gastroepiploica esquerda. São pequenas ramas, de 5 a 8, né? Mas tem duas que são de um tamanho maior, sim? Que vão descendo pela borda lateral, né? Muito bem. Essas principais vão em direção a que borda? Inferior. E na borda inferior? Se anastomosa. Formando o quê? Formando a arcada de quê? Barcou. Todo mundo já sabe o que é a arcada de Barcou? Sim? Colocaria de uma cor diferente. Posso passar? Isso. Acabou. É isso, diploma.